A Bíblia é clara ao alertar sobre os perigos da ira humana, distinguindo-a da ira justa de Deus, enquanto a ira divina é santa e dirigida contra o pecado e a injustiça. A ira do homem, muitas vezes, é egoísta, destrutiva e pecaminosa. Os perigos da ira humana na Bíblia. A palavra de Deus ressalta diversas consequências negativas da ira descontrolada. Não produz a justiça de Deus. Tiago 1. 19-20. Afirma: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso significa que, em vez de nos aproximar da vontade de Deus, a ira nos afasta dela, levando a ações e palavras que não lhe agradam. Abre portas para o diabo. Efésios 4. 26-27. Adverte: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira não resolvida e cultivada pode se tornar um terreno fértil para a influência maligna, levando a ressentimento, amargura e outros pecados. Causa contenda e destruição de relacionamentos. Provérbios 3:0-33. Culpar a ira a espremer o nariz, que produz sangue, dizendo que o espremer da ira produz contenda. A ira descontrolada leva a discussões, brigas e a quebra de laços familiares, amizades e até mesmo profissionais. Ela destrói a paz e a harmonia. É característica do insensato. Provérbios 2:9-11 diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe a reprime. A Bíblia associa a incapacidade de controlar a ira à insensatez, enquanto a sabedoria se manifesta na capacidade de dominar essa emoção. Pode levar à violência e outros males. A ira pode escalar para atitudes violentas, verbais ou físicas, e é frequentemente listada em passagens que falam sobre as obras da carne, que impedem alguém de herdar o reino de Deus. Gálatas 5, 19-21. Prejudica a saúde espiritual e emocional. Viver em ira constante causa desgaste emocional, ansiedade, culpa e afasta a pessoa da paz que vem de Deus. Como a Bíblia orienta a lidar com a ira? A Bíblia não diz que a ira é sempre um pecado, mas que a forma como a expressamos pode se tornar pecaminosa. Há um tipo de ira justa, como a que o próprio Deus manifesta contra o mal, ou a indignação de Jesus diante da dureza de coração. No entanto, o foco para o ser humano é o autocontrole. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Tiago 1:19. Não dê lugar ao diabo, resolvendo a ira antes que o dia termine. Efésios 4, 26-27. Abandone toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, e seja bondoso e compassivo, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 31-32. Busque a mansidão e a humildade. Sofonias 2, 3. Não procure vingança, mas entregue a justiça a Deus. Romanos 12:19. Lembre-se que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Em resumo, a Bíblia enfatiza que a ira humana, quando descontrolada e egoísta, é uma força destrutiva. De acordo com a Bíblia, Deus é bom o tempo todo porque a bondade é um atributo intrínseco e imutável do seu caráter. Não é algo que ele tenha ou deixe de ter, mas sim quem ele é. Aqui estão os principais motivos que a Bíblia apresenta para essa verdade. 1. A bondade é da essência de Deus. Deus é intrinsecamente bom. Isso significa que a bondade não é uma qualidade que ele adquire ou perde, mas faz parte de sua natureza. Não há maldade ou escuridão em Deus. 1 João 1, 5. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Lucas 18:19. Jesus declara: porque me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Isso não nega a divindade de Jesus, mas enfatiza que a bondade plena e perfeita pertence unicamente a Deus. 2. A bondade de Deus é imutável. A Bíblia afirma que Deus não muda. As circunstâncias podem mudar, mas o caráter de Deus, incluindo sua bondade, permanece constante. Tiago 1:17.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Salmos 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 3. A criação é uma manifestação da sua bondade. Desde o princípio, a bondade de Deus é evidente em tudo o que ele criou. O livro de Gênesis reitera que, ao concluir cada estágio da criação, Deus viu que era bom. Gênesis 1:31. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. 4. A lei de Deus reflete sua bondade. A lei que Deus deu a Israel, os 10 mandamentos, por exemplo, foi estabelecida para o bem do povo, para guiá-los em um caminho de justiça e vida. Romanos 7:12. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Provérbios 4:2. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. 5. A salvação em Jesus Cristo é a maior prova de sua bondade. Mesmo quando a humanidade se afastou de Deus pelo pecado, a sua bondade se manifestou no plano de redenção através de Jesus Cristo. Ele ofereceu a salvação como um dom imerecido. Efésios 2, 6-7. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 6. A providência e o cuidado diário de Deus. Deus manifesta sua bondade cuidando de seus filhos, e até mesmo daqueles que não o reconhecem. Ele provê, sustenta, perdoa e oferece consolo em meio às dificuldades. Salmo 100, 5. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade. Naum 1, 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Salmos 34, 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele refugia. Uma pessoa feliz com o Evangelho é alguém que encontrou na mensagem de Jesus Cristo um sentido profundo e transformador para a vida. Essa felicidade não é superficial ou baseada em circunstâncias externas, mas sim uma alegria que brota do interior, mesmo em meio a desafios. Aqui estão algumas características e sinais de uma pessoa feliz com o Evangelho: transformação interior e propósito de vida, paz e segurança em Deus. Há uma confiança de que Deus tem um plano e que, mesmo nas dificuldades, Ele está no controle. Essa certeza traz uma paz que transcende o entendimento, libertação do pecado e do vazio. O Evangelho oferece perdão e um novo começo, libertando a pessoa do peso da culpa e de um vazio existencial. Propósito e significado. A vida ganha um novo propósito ao entender o amor de Deus e a missão de seguir a Jesus, o que afasta a tristeza individualista e a busca desordenada por prazeres superficiais. Crescimento e amadurecimento. A fé no Evangelho impulsiona a pessoa a um constante aperfeiçoamento e mudança para se tornar mais parecida com Cristo. Isso é um processo, muitas vezes desconfortável, mas que gera felicidade, relacionamentos e ações. Amor ao próximo. A mensagem do Evangelho não é individualista. Uma pessoa feliz com ele se relaciona com amor com os outros, com a criação e com o Criador. Há um desejo de servir e ajudar, de ter compaixão pelos que sofrem, desapego e mansidão. Há uma busca por colocar a esperança e a segurança em Deus, não nos bens materiais. Em um mundo de discussões e agressões, a pessoa feliz com o Evangelho busca a mansidão e o respeito, mesmo ao defender suas opiniões. Gratidão. A gratidão pela vida e por tudo que Deus provê é uma atitude constante. Mesmo nas pequenas coisas, a pessoa encontra motivos para agradecer, o que a ajuda a manter a perspectiva e a se tornar mais feliz. Otimismo e capacidade de recomeçar. A esperança no futuro e na promessa do Evangelho.
Permite que a pessoa veja os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento, levando a uma atitude otimista e a capacidade de recomeçar após as quedas. Viver o espírito da lei, não apenas a letra. A pessoa que vive o Evangelho de verdade não o faz por obrigação, mas por um desejo sincero. Ela vive o Evangelho em todos os aspectos da sua vida, demonstrando uma fé viva e não apenas teórica. Compartilhar a verdade em amor. A pessoa feliz com o Evangelho não teme falar a verdade, mesmo que difícil, mas o faz com amor e em busca do bem do próximo. Experiência com a Palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra. Jesus disse: felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Uma pessoa feliz com o Evangelho não só escuta, mas busca ativamente aplicar os ensinamentos bíblicos em sua vida diária. Comovida e desafiada pela Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz. E uma fé saudável não é confortável demais. Ela constantemente enternece, atormenta e desestabiliza para moldar a pessoa. A Bíblia apresenta a inveja como um sentimento extremamente prejudicial, capaz de trazer diversas consequências negativas para a vida de quem a nutre e para o ambiente ao seu redor. Ela é vista como um pecado que corrói o interior e leva a outros males. Aqui estão algumas das principais coisas que a inveja pode causar, segundo a Bíblia. Danos à própria pessoa. Apodrece os ossos. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Isso sugere que a inveja não apenas afeta o espírito, mas pode ter um impacto negativo na saúde física e bem-estar geral da pessoa. Ela consome o invejoso por dentro. Amargura e sofrimento interno. A inveja gera um ressentimento constante, um desejo insatisfeito pelo que o outro tem. Isso leva a uma vida de amargura e agonia silenciosa, roubando a alegria e o contentamento. Insensatez e irracionalidade. A inveja pode tirar a capacidade de pensar com clareza e ponderar, levando a decisões e comportamentos irracionais. Distanciamento de Deus. A inveja, sendo um pecado, afasta a pessoa do amor e da vontade de Deus. Ela procede de uma falta de gratidão e contentamento com as bênçãos que já se tem. Consequências nos relacionamentos e no ambiente. Confusão e toda espécie de males. Tiago 13:16 afirma: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A inveja é um terreno fértil para discórdias, rivalidades e até mesmo ações malignas. Ódio, maledicência e calúnia da inveja podem nascer sentimentos e ações negativas direcionadas ao próximo, como o ódio, a fofoca, a calúnia e a alegria pelo mal alheio. Impedimento ao amor. A inveja é incompatível com o amor, pois o amor não inveja. 1 Coríntios 13:4. Ela impede que a pessoa se alegre com o sucesso e as bênçãos do próximo. Causar guerras e conflitos. Tiago 4:2-3. Sugere que as guerras e contendas entre as pessoas muitas vezes vêm da cobiça e da inveja. Cegueira espiritual. Falta de sabedoria. A inveja é considerada uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, que cega a pessoa para o verdadeiro entendimento e sabedoria, e é contrária ao amor ao próximo. Tiago 3:14-16. Em resumo, a Bíblia ensina que a inveja é um veneno que corrompe o coração, destrói a paz interior, prejudica os relacionamentos e impede a pessoa de viver em conformidade com os princípios divinos. Ela é uma das obras da carne. Gálatas 5:19-21, que impedem a herança do reino de Deus, e deve ser ativamente combatida com contentamento, gratidão e amor. Segundo a Bíblia, a inveja levou Caim a cometer o primeiro assassinato da humanidade. A história, narrada em Gênesis 4, mostra que rejeição e comparação. Caim era agricultor e Abel, seu irmão, era pastor. Ambos fizeram ofertas a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, que deu o melhor do seu rebanho com um coração sincero, mas rejeitou a de Caim,
que não agiu com a mesma pureza de intenções ou não ofereceu o melhor de sua colheita. Sentimento de inferioridade e raiva. Essa rejeição fez com que Caim se sentisse inferior, irado e com o semblante abatido. Deus o alertou sobre o perigo de deixar o pecado dominá-lo, dizendo: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7. Assassinato. Caim, dominado pela inveja e raiva, não conseguiu controlar seus sentimentos negativos. Ele atraiu Abel ao campo e o matou. Consequências: como punição, Deus amaldiçoou Caim, tornando-o um fugitivo e errante na terra. A terra não lhe daria mais sua força, e ele seria um vagabundo. Além disso, Caim sentiu medo de ser morto, e Deus colocou um sinal nele para protegê-lo, garantindo que ninguém que o encontrasse o mataria. A história de Caim e Abel serve como um forte alerta sobre o poder destrutivo da inveja e da falta de controle sobre as emoções, mostrando como esses sentimentos podem levar a ações extremas e a consequências devastadoras.